assim. E outra vez entrou na sinagoga, e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirradas. E estavam observando se curaria no sábado para o acusarem. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e vem para o meio. E perguntou-lhes: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. E olhando para eles em redor com indignação, condoeu-se da dureza do seu coração e disse ao homem: estende a tua mão. E ele estendeu a mão e foi-lhe restituída a sua mão sã como a outra. Amém. A palavra do Senhor, conforme ela foi registrada para o nosso bem, para o nosso entendimento, para nós vermos como o Senhor Jesus Cristo trabalhou nessa terra, a maneira em que Ele fez, tudo isso foi para o nosso ensinamento. Tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo mandou nós fazer, antes Ele já fez. Aleluia! Então nós vemos que o Senhor Jesus Cristo mandou ir por todo o mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Antes disso, Ele deixou a sua casa, o seu trono de glória, veio a esse mundo e pregou o Evangelho. Aleluia! Então Ele fez a parte dele e agora deixou para a sua igreja continuar fazendo essa parte, que é pregar o Evangelho a toda criatura, que aquele que crer e for batizado será salvo, e aquele que não crer será condenado. Então o Senhor Jesus Cristo, antes de nos mandar nós fazer isso, uma obrigação nossa, nós avisar que o Senhor Jesus Cristo é o Salvador, que o Senhor Jesus Cristo traz a paz. Antes de nós fazer dele, mandar nós fazer isso, Ele fez. Aleluia! Ele saiu lá dos céus, veio a essa terra, se colocou em nosso lugar para pagar, sofrer aquilo que nós deveríamos sofrer. Então, aleluia, nós vemos aqui o Senhor Jesus Cristo nessa passagem que nós lemos. Jesus Cristo estava em um determinado lugar. Ali Ele estava presente, e os fariseus e muita gente, os saduceus, muitos curiosos e muitos que criam, tinham fé, foram lá para ser abençoados, mas outros foram para ver se Jesus ia curar no sábado, porque sabiam que ali tinha um homem que tinha uma mão mirrada, uma mão aleijada, ressequida, atrofiada, deformada. A mão desse homem ela não funcionava como deveria. Então os fariseus, aqueles homens, sabiam que Jesus Cristo estava ali, que era no sábado, e provavelmente ou certamente Jesus Cristo ia curar. Então essa era a causa pelo qual eles estavam ali. Eles não estavam para ouvir a palavra do Senhor, eles não estavam ali com interesse em ver se aquela pessoa seria curada ou não, e para agradecerem a Deus pela cura. Não era isso que eles queriam. Eles queriam pegar Jesus Cristo para acusar Ele, que Jesus estava trabalhando no sábado, que Jesus estava curando no sábado, para poderem causar mal ao Senhor Jesus Cristo, até mesmo matar o Senhor Jesus Cristo, como esse era o objetivo. Então nós vemos o Senhor Jesus Cristo nos ensinando, pelo seu amor, pela sua misericórdia, que é a causa de nós não sermos consumidos. É por causa da misericórdia do Senhor que Ele não nos dá aquilo que nós merecemos. Nós merecemos o inferno, a morte, o sofrimento, mas Ele não nos dá, porque Ele é um Deus de misericórdia. Então, quando nós vemos este homem que estava aqui com a mão ressequida, isso aí representa a humanidade. Depois que desobedeceu, a humanidade desobedeceram ao Senhor Jesus Cristo, quando fizeram aquilo que Deus, o Pai, disse não faça, eles fizeram. Então nós vemos que o ser humano ficou dependente, ficou não perfeito, ficou imperfeito. Então nós vemos essa pessoa ali, e em muitos lugares onde nós vamos, nós vemos pessoas doentes, pessoas imperfeitas, que somos todos nós imperfeitos, porque nós estamos caminhando rumo à perfeição. Então ali estava Jesus na sinagoga, e Jesus, quando estava pregando, então Jesus Cristo falou para aquele homem: vem para o meio.
nós vemos que ele estava, creio que assim como nós, tinha gente para todo lado, tá? Mas o Senhor Jesus Cristo queria esse homem aqui na frente, Jesus Cristo queria esse homem aqui no meio, para que todos pudessem ver a bênção do Senhor. Para esse homem que tinha a mão ressequida vir para o meio, em primeiro lugar, lá onde ele estava, ele devia ouvir a voz do Senhor Jesus Cristo, ele deveria ter aceitado esse mandamento do Senhor Jesus, obedecido e se levantado de onde ele estava, dar os passos até chegar ao meio. Louvado seja o nome santo do Senhor. Por isso, na hora do convite, do apelo, geralmente nós costumamos convidar as pessoas para vir até a frente. É um gesto, de obediência. Quando nós queremos não permanecer no mesmo lugar que nós estamos, quando nós queremos mudar, nós temos que sair daquele lugar. Quando nós estamos sofrendo em um determinado lugar, aquele lugar que talvez seja de pecado, ou seja de alguma outra coisa, de opressão, que está nos oprimindo, devemos sair daquele lugar. E quando sair, ir para onde? Ir para o meio, ir para a frente da onde está o Senhor Jesus Cristo, para poder receber a bênção do Senhor. Então nós vemos, como nos diz o ditado, que para nós chegar a um determinado lugar, nós devemos achar um meio, devemos achar um jeito para nós chegar a esse determinado lugar. Cada um de nós, para vir até aqui o templo, aqui a igreja, nesse momento, nós saímos da nossa casa, achamos um meio, nós já conhecemos a rua que nós devemos pegar e andar até chegar aqui, aleluia. Então nós vemos que no sentido espiritual também, quando nós quisermos uma bênção de Deus, nós devemos achar um meio para receber essa bênção. Ela não vem automática, ela não vem se nós não quiser, se nós rejeitar essa bênção que Deus tem para nos dar, ela não chega até nós. Então nós devemos querer, quando nós queremos a eternidade do céu juntamente com o Senhor Jesus Cristo, nós devemos achar um meio para que nós venha chegar até os pés do Senhor Jesus Cristo. Nós devemos achar um meio para que nós, quando partir dessa vida, nós irmos morar nos céus com Jesus e não morar longe, separado do Senhor Jesus Cristo, no lugar que Jesus chamou de inferno. Então nós devemos achar este meio, nós devemos fazer alguma coisa, nós devemos levantar e andar, nós devemos procurar, nós devemos bater, nós devemos pedir, assim nós chegaremos. Nós devemos nos esforçar para fazer com que a bênção chegue até nós. Lá estava aquele homem necessitado, então ele tinha que fazer a parte dele, que é uma parte pequena, levantar da onde ele estava e chegar até o meio, porque foi essa a regra que o Senhor Jesus Cristo colocou para que ele fosse abençoado. Louvado e glorificado seja o nome santo do Senhor. Aquilo que eu preciso, aquele objetivo que eu tenho, aquele sonho que eu tenho, aquele propósito de ir morar nos céus com o Senhor Jesus Cristo, então nós devemos achar um meio, e o meio, o próprio Senhor Jesus Cristo nos disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O meio para nós chegarmos no céu é nós entrar por esse caminho, é nós andar por essa verdade, é nós crer nessa vida do Senhor Jesus Cristo, que essa mesma vida é a nossa vida eterna que nós vamos ter com o Senhor Jesus Cristo. Então o meio para nós chegarmos no céu, o meio para a humanidade andar plenamente de acordo com a vontade do Senhor Jesus Cristo, é Ele mesmo. Esse é o caminho. Se não entrarmos por esse meio, não tem como nós vivermos a eternidade juntamente com o Senhor. Aleluia. Então o Senhor Jesus Cristo nos convida: venha para o meio, venha para onde eu estou, venha para o centro da minha vontade. Aí certamente a bênção chegará até cada um de nós. Aleluia. Mas nós temos que nos esforçar, nós temos que buscar, pedir, nós temos que clamar, interceder ao Pai, buscar a Ele, aleluia, para que nós venha chegar até o Senhor Jesus Cristo. Então o Senhor Jesus nos disse naquela passagem que nós conhecemos sobre os dois caminhos, aleluia. O Senhor Jesus Cristo disse: entrai pela porta estreita,
porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, em outras palavras, que conduz ao inferno, aleluia, e muitos são os que entram por ele, muitos são os que entram pelo caminho largo, muitos são os que entram pelo caminho da perdição, muitos são os que entram pelo caminho que leva ao inferno. É o que o Senhor Jesus Cristo disse, mas ele disse: entrai pela porta estreita, aleluia, porque estreita é a porta, estreito é o caminho que conduz até os céus, e poucos são os que entram por ela. Então nós vemos que muitos não têm se levantado e vindo até o meio, não têm levantado de onde estão, não têm se esforçado, não têm vencido o frio, ou o calor, ou outras coisas, em disposição de sair de casa e ir buscar a presença do Senhor, de sair de casa e ir até onde está o necessitado e dizer que o Senhor Jesus Cristo é o caminho. Então muitos são os que não fazem isso, muitos são os que não se levantam de onde estão, não vêm até o meio para ser abençoado. Mas nós vemos que este homem aqui, ele levantou-se, ele veio até o meio. O Senhor Jesus Cristo mandou ele estender a sua mão, que ele não conseguia fazer isso aqui, ele não conseguia estender a sua mão porque tinha sua mão mirrada, ele era aleijado daquela mão. Mas no momento em que ele fez isso que o Senhor Jesus Cristo mandou, aleluia, também mais uma vez ele obedeceu ao Senhor quando ele estendeu a sua mão, aquilo que ele não fazia há muito tempo, aquilo que ele estava impossibilitado de fazer, estender a sua mão. Mas nós vemos que era um dia de sábado, e nós vemos que qualquer dia em que o Senhor Jesus Cristo andava pregando, para ele não fazia acepção de dias, não, para o Senhor Jesus Cristo todo o tempo era o agora, era o tempo presente, aleluia. Regras religiosas para o Senhor Jesus Cristo acabou não existindo. Nós vemos que muitas vezes o Senhor Jesus Cristo falando, pregando, debatendo com os fariseus, com os saduceus, o Senhor Jesus Cristo disse: fariseus hipócritas, vocês percorrem o mundo inteiro para fazer um prosélito, vocês percorrem o mundo inteiro para ganhar uma alma, mas quando vocês conseguem convencer essa pessoa, vocês fazem ele 2 vezes mais merecedor do inferno, porque vocês não entram na porta estreita e não deixam os outros entrar, vocês não levantam de onde estão, vocês não vêm ao meio, vocês não entendem que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eles não aceitavam que o Senhor Jesus Cristo era o caminho, era o Salvador, era o Messias prometido. Não tinha ninguém mais inteligente do que eles, esperto do que eles, estudado do que eles, sobre as leis do Antigo Testamento. Mas nós vemos que eles sabiam que o Messias viria, mas eles não acreditaram que aquele que estava na frente deles, conversando com eles, era o Messias. Não, rejeitaram o Senhor Jesus Cristo e fizeram de tudo até conseguir pendurar ele na cruz, até conseguir crucificar o Senhor Jesus Cristo. Mas eles estavam na frente do Salvador, eles estudavam certamente a palavra, aleluia. Mas o Senhor Jesus Cristo disse: fariseus hipócritas, você não entra e não deixa o outro entrar. Então Jesus começou a falar sobre as regras que eles tinham criado, aleluia, mas não estavam crendo e não estavam conhecendo que o Senhor Jesus Cristo. Mas então o caminho é para nós, o meio que nós devemos achar para nós chegar ao fim, para nós chegar à nossa bênção que nós estamos procurando, que nós estamos buscando, é somente o Senhor e Salvador Jesus Cristo. É somente nós chegarmos até Ele, fazer de tudo para nós vivermos plenamente de acordo com a vontade santa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluia. Então nós vemos que o Senhor Jesus Cristo curou aquele homem, e os fariseus não gostaram nem um pouquinho, aleluia, mas graças a Deus que outros ali se converteram no decorrer do caminho da pregação do Senhor. E não foi só desta vez que eles ficaram tentando o Senhor Jesus Cristo, foram muitas e muitas vezes, que está registrado na Bíblia Sagrada. Então nós vemos que o nosso Deus, Ele é um Deus de misericórdia, Ele não nos dá aquilo que nós merecemos, mas Ele nos dá aquilo que nós não merecemos. Nós não merecemos a salvação, nós não merecemos o perdão dos nossos pecados, mas Ele nos dá mesmo assim. Ele nos amou mesmo antes de nós
começar a fazer o bem, começar a seguir a Ele, muito antes de nós conhecer a Ele, lá na lamaçal do pecado, o Senhor Jesus Cristo já tinha nos amado, já estava nos chamando, aleluia, para este caminho, que é o caminho da salvação, até que chegou o dia que nós ouvimos a palavra do Senhor, até que chegou o dia que o Espírito Santo nos convenceu do pecado, nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo, aleluia, mas o Senhor nos amou bem antes disso. Então esse é o amor de Deus, o amor que nos alcança no nosso dia a dia. Então nós vemos ali que os homens que ali estavam não gostaram então dessa passagem do Senhor Jesus, mas nós vemos que nós devemos seguir o caminho do Senhor, nós devemos vir para o meio. Eu peço que a irmã coloque aqui Lucas capítulo 23 e o versículo 33 na continuação, onde nós vemos, aleluia, esta passagem também é do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ali onde ele estava. Aleluia, nos diz assim, Lucas 23, 33, e quando chegaram a um lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, e os malfeitores, um à direita e outro à esquerda. É só até aí, irmão. Aleluia. Então nós vemos o nosso Senhor Jesus Cristo, eles conseguiram levar o nosso Senhor Jesus até ser condenado, até ser crucificado, até chegar a esse lugar, um lugar chamado Caveira, chamado Gólgota. Então eles conseguiram, porque o Senhor Jesus Cristo estava pregando a palavra. Então não é só hoje, em nossos dias, que nós vemos perseguições, que nós vemos pessoas até mesmo rindo de nós, porque nós servimos ao nosso Deus, porque nós servimos ao Criador dos céus e da terra. Eles não entendem, e a Bíblia Sagrada nos diz que a palavra de Deus é loucura para aqueles que se perdem. Aleluia. Então nós vemos que cada vez que alguém estiver rindo de nós, debochando de nós, eles estão nessa lista daqueles que se perdem. Para eles, isso aqui que nós estamos fazendo é loucura. Nós vir nos reunir na presença do Senhor, nós vir para o meio, nós vir para a casa do Senhor, aqui exaltar o nome santo do Senhor, glorificar o seu nome, cantar louvores, mas também invocar ao Senhor, receber aquilo que o Espírito Santo tem para nos dar aqui neste lugar aonde nós nos reunimos. Então para eles isso é loucura, mas então é loucura para os que se perdem. Então nós vemos a ponto que chegou aonde levaram o Senhor Jesus Cristo até aquele lugar chamado Caveira, e o crucificaram, e os malfeitores, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Aleluia. Nós vemos que o Senhor Jesus Cristo já tinha sido antes profetizado pelo profeta Isaías, que o Senhor seria levado entre os malfeitores. Ali estava o Senhor entre os malfeitores, mas o Senhor Jesus Cristo não veio para os perfeitos, Jesus Cristo não veio para os sãos. Ele diz que os médicos, quem precisa de médico não são os sãos, mas sim os doentes. Foi para esses que o Senhor Jesus Cristo veio. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, quando esse Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, Ele que disse: venham para o meio, esse é o lugar da nossa salvação. Então nós vemos neste versículo que nós lemos aqui, agora o Senhor Jesus Cristo, Ele estava no meio, Ele estava neste lugar, aleluia. Um malfeitor à sua esquerda, outro malfeitor à sua direita, mas ali estava o Senhor Jesus Cristo no meio. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ou nós viemos para o meio, para o Senhor Jesus Cristo, ou Ele está no meio de nós também. Para quê? Para nos salvar, mas sem contar todos os milagres que o Senhor Jesus Cristo fez, sem contar tudo mais que Ele fez, Ele ainda continuava ali naquela cruz, ali Ele estava crucificado, mas ainda o caminho da salvação estava aberta. Então nós vemos que um ali dos malfeitores estava rindo do Senhor Jesus Cristo, estava dizendo: olha, se o Senhor é Deus, é isso que você está dizendo, então salva a ti e salva a nós. Aleluia. Então nós vemos da esquerda,
estava maldizendo ao Senhor Jesus Cristo, estava com a oportunidade de ser salvo, mas ele não aceitou a salvação. Ele estava com seus olhos tapados de incredulidade, como a Bíblia Sagrada nos diz que o inimigo cegou os olhos dos incrédulos para que não vejam. Então ele estava com a salvação ali junto, mas ele não aceitou, aleluia. Mas nós vemos que o outro malfeitor da direita, ele entendeu espiritualmente aquela situação que estava acontecendo. Ele diz: olha, nós merecemos estar nessa cruz, nós merecemos ser crucificados e mortos, porque o que nós fizemos, nós desobedecemos a lei, nós somos malfeitores mesmo, então nós plantamos e nós estamos colhendo, mas este justo nenhum mal fez, aleluia. Então nós vemos que este homem encontrou o meio da salvação, aleluia, era o Senhor Jesus Cristo que estava do lado dele. Então ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ele encontrou o meio da salvação. O Senhor Jesus Cristo, ele clamou ao Pai, ele clamou ao Filho que ali estava, ao Espírito Santo, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Ele clamou ao Senhor, Criador dos céus e da terra, e a resposta que ele teve foi da hora. Essa oração, imagina, nós vemos que a oração ela pode ser feita no local em que nós estivermos, na necessidade, na situação que nós estivermos passando, nós podemos falar com Deus, e a resposta foi imediata. Ele recebeu a resposta da sua oração. O Senhor Jesus Cristo disse: olha, em verdade vos digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso, aleluia. Então aí está a resposta, e naquele mesmo dia, aleluia, eles foram para o paraíso, eles partiram dessa terra para a eternidade, aleluia. Mas aquele da esquerda, o malfeitor da esquerda, nós vemos que ele não pôde herdar o reino dos céus, porque ele não entrou pelo caminho, ele não veio para o meio, aleluia, que é o Senhor Jesus Cristo, que é o Salvador. Não há salvação a não ser por Jesus. Só Jesus Cristo salva, só Jesus Cristo perdoa, só Jesus Cristo é o caminho, aleluia, para a eternidade com o Senhor Jesus, aleluia, lá nos céus de glória. Então nós vemos que esses homens acharam o meio da salvação, outros acharam um meio para condenar o Senhor Jesus Cristo por não aceitarem a sua palavra, perseguiram a Ele, aleluia, acharam um meio da maldade, aleluia. Mas nós vemos que, graças a Deus, a igreja do Senhor já sabe o lugar aonde podemos ser abençoados, onde podemos receber a nossa salvação, a nossa libertação, a nossa cura, a cura espiritual, a cura física, aleluia, as nossas vestes espirituais e as nossas vestes físicas, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. A água para saciar a nossa sede, a água espiritual e a água física para saciar a nossa sede, é o meio em que nós devemos estar, é o Senhor Jesus Cristo, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Então nós aprendemos aqui como chegarmos até o Senhor Jesus, aleluia, obedecendo a sua palavra. Então nós, neste momento, eu já vou estar convidando a igreja para se colocarmos em pé, e nós já estaremos orando com base nesta palavra, aleluia, que nós temos lido, aleluia, na obediência do Senhor Jesus Cristo. Não sei se eu não tenho louvor.